Leocácio Barroso. O Dr. Leocácio é formado em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, tem mestrado em toxicologia pela UFC e doutorado também pela UFC. Atualmente ele é coordenador do ambulatório de andrologia do Hospital Universitário Walter Cantídio e ele vai falar para a gente um pouco sobre a avaliação inicial do homem infértil. Bom dia a todos. Difícil, né? Depois de uma sexta-feira à noite, o pessoal está acordado aqui cedinho. Mas eu queria agradecer de início ao convite e parabenizar pelo evento, brilhante evento. Bom, a gente vai começar a conversar aqui um pouquinho no começo, né? Ontem tivemos palestras brilhantes, onde se foi falado de cariótipo, de avaliação genética. Mas nós vamos começar hoje aqui com a avaliação inicial, né? Uma boa história clínica, o exame físico, né? A importância disso. Bom, eu vou repetir algumas coisas aqui, vocês me perdoem, mas é bom que tem estudantes também, se adimentam um pouco, então eu repeti um pouco o que foi falado ontem. Mas assim, é considerado infértil aquele casal que depois de um ano de tentativas, sem nenhum método anticoncepcional, não consegue gravidez. Isso é baseado nesse estudo aqui, que mostra que em um ano, 90% dos casais conseguem gravidez. Durante muito tempo, o fator feminino foi bastante valorizado, né? Mas a gente sabe hoje que 50% dos problemas, dos fatores, estão relacionados ao fator masculino, né? Então, isso deve ser, a avaliação deve ser conjunta. Importante saber que 25% a 35% dos casais que não conseguem gravidez no primeiro ano, eles conceberão, mesmo sem tratamento, em algum momento. É importante que o casal saiba disso para tirar um pouco da ansiedade. As taxas de concepção chegam a 23% nos primeiros 2 anos, com um adicional de 10% em mais 2 anos. Casais inférteis, os homens não azoospermicos, têm uma taxa de gravidez em torno de 1 a 3% ao mês. Isso deve ser falado também. Bom, qual é o objetivo da avaliação? Qual é o objetivo do urologista na avaliação do homem infértil? A gente sabe que são gastos nos Estados Unidos em torno de 18 bilhões de dólares por ano com tratamentos de fertilidade. Então é importante a gente identificar condições reversíveis que sejam tratadas, Isso baixa bastante o custo. É importante identificar condições irreversíveis, passíveis de reprodução assistida, e também as que não são passíveis de reprodução assistida. E identificar patologias médicas significantes, como os tumores cerebrais, tumores testiculares. Bom, são várias as causas de impedimento na fertilidade masculina. É importante que a gente saiba, realmente conheça as causas. É diferente um estudante que tem estudante, faz uma avaliação de um homem fértil em 1 ano, e um especialista, um andrologista, ele faz em 10 minutos, ele faz um apanhado geral, ele vê todos os fatores importantes. Por quê? Porque ele tem na cabeça já quais são as causas de fertilidade. Então é importante saber as causas, você direciona a sua anamnese, o seu exame clínico e facilita. Então são várias as causas aqui, eu não vou repetir, que já foi falado um pouco ontem. Apesar de todas essas causas, 30% a 40% dos casos você não consegue achar o diagnóstico. Os possíveis fatores associados são alterações endócrinas, os poluentes ambientais, as espécies reativas de oxigênio e anormalidades genéticas e epigenéticas. Bom, na história clínica, nós fazemos um apanhado da história reprodutiva, história médica e cirúrgica, revisão de fatores pertinentes ao estilo de vida e exposição de substâncias gonodotóxicas. Isso deve ser explorado na avaliação. Com relação à duração, casais que têm muito tempo na tentativa de obter a gravidez, eles têm uma chance maior de ter alguma causa, algum fator que precisa ser tratado. É importante saber
as dificuldades que houve em gravidezes prévias, né? E conhecer a história do parceiro atual, parceiro prévio se houve, tratamentos prévios, é importante você indagar se já houve algum tratamento, e mais uma vez avaliação simultânea do parceiro, né? Importante. É importante saber se aquele homem tem uma função erétil adequada, tem libido, né? Porque se não tem relações sexuais fica mais difícil, né? Você tem estudos de ejaculação, investigar a história de lubrificantes, né? A gente sabe que alguns lubrificantes são espermaticidas. É importante saber se o casal conhece bem o ciclo, né? O ciclo ovulatório, o ciclo menstrual daquela paciente, porque daí a importância de você orientar bem, né? Quando é que ele tem que fazer relação sexual, saber o tempo que a mulher, é importante ela saber quanto que está ovulando, porque aí você vai orientar aquele período, a frequência da relação sexual. Se o casal conhece o período ovulatório ali, você vai orientá-los a ter relações naquele período, dia sim, dia não, porque a gente sabe que os espermatozoides eles ficam viáveis no trato genital feminino em torno de 2 dias, e isso é importante. Ver a frequência de masturbação. A gente sabe que tem muitos homens hoje que são viciados, né, em pornografia, e se ele tem muita masturbação, a qualidade do sêmen cai, e isso pode dificultar. É importante pesquisar história de as doenças da infância, né, criptorquidia, sobretudo bilateral. A gente sabe que a criptorquidia deve ser tratada precocemente, entenda-se precocemente 6 meses a 1 ano de idade. Depois disso a gente já sabe que tem alterações na espermatogênese. História de herniorrafia inguinal, principalmente quando é bilateral, né, na criança, e no adulto jovem, o uso de tela também pode encarcerar ali o duto deferente e causar obstrução. História prévia de plástica do colo vesical, né, a gente sabe que pode dar ejaculação retrógrada. História prévia de torção testicular e trauma testicular prévio, isso pode causar um aumento da produção de espermatozoides, de corpos anti-espermatozoides que podem dificultar a fertilização. É importante saber o início da puberdade, né? Se teve uma puberdade precoce, pensar em patologias de adrenal, uma puberdade tardia, aí se vem associada a uma anosmia, a um hipogonadismo, pensar em síndrome de Kalman. Então isso deve ser investigado. O indivíduo, doenças sistêmicas podem causar alterações na fertilidade, né? A saúde geral, ela reflete na saúde reprodutiva do indivíduo, então é importante saber se ele tem diabetes. Sabe que diabetes, esclerose múltipla podem causar alterações na ejaculação, investigar terapias prévias, né, e uso de medicamentos atuais, história de orquiectomia por tumor, por torção. As cirurgias retroperitoneais, principalmente para tumores de testículo, podem causar lesão dos nervos simpáticos ali do plexo e causar ejaculação retrógrada. Né, hoje em dia já tem templates que fazem preservação desses nervos, né, preservando a ejaculação. Como eu falei, as cirurgias inguinais, escrotais e a RTO de próstata, né? Hoje em dia os casais estão demorando um pouco mais para ter filhos, então nós podemos pegar homem com HPV que foram submetidos a RTO de próstata, e isso pode causar ejaculação retrógrada, que dificulta. Investigar infecções, né? Sobretudo as infecções febre viral, a orquite pós-cachumba, principalmente no púbere, né? A gente sabe que a orquite pré-púbere não causa alteração testicular. Investigar história de DST prévia, sobretudo as uretrites e orquiepididimites, que causam obstrução de epidídimo. História prévia de tuberculose, a gente sabe que a tuberculose sistêmica, um dos principais focos o genital, e o órgão-alvo é o epidídimo. Pesquisar o uso de drogas, né? As drogas, elas causam por vários mecanismos, podem alterar a espermatogênese, ou pode ser por o efeito gonadotóxico direto, ou por alterar o eixo hipotálamo-hipófise, ou por alterar o metabolismo da testosterona, ou alterar a relação estrógeno-testosterona. Então, são várias as drogas que precisam ser pesquisadas, que causam alterações. Exposições térmicas, tanto recreativas quanto os indivíduos que trabalham em altas temperaturas, né, também podem ter a sua espermatogênese alterada. A gente sabe que a radiação também altera a espermatogênese, e vários trabalhos mostram a associação de tabagismo e alteração da espermatogênese. Ainda na história familiar, história de fibrose cística, nós devemos pensar em ausência congênita de dutos deferentes,
História familiar de intersexo, nós devemos pensar em deficiência de receptor androgênico. Pacientes que apresentam histórias de infecções respiratórias recorrentes na infância, quando associado à alteração seminal, ausência de motilidade no sêmen e síndrome inversa, pensar em síndrome de Cartagena. Pacientes com infecções respiratórias e azospermia, pensar em espessamento da secreção e obstrução, né? Pensar na síndrome de Young. Pacientes que apresentam anosmia, pensar nessa síndrome de Kalman. Então, tentar ver essas síndromes aí na história clínica. Presença de galactorreia, perda de campo visual e cefaleia, pensar em patologias da hipófise. O exame físico deve ser feito no exame físico geral, né? E no exame físico localizado. No exame físico geral, é importante ver as características sexuais secundários, né? O indivíduo que tem alteração de lipidificação, pensar em patologias tanto androgenéticas quanto genéticas, quanto hormonais, desculpe. Tanto o hipo quanto o hipertireoidismo podem alterar a espermatogênese. Pacientes com alterações hepáticas, com hepatomegalia, podem ter alterações da relação estrógeno-testosterona, que pode alterar a espermatogênese. E no exame físico local, presença de curvaturas penianas, a presença de pós-pares, pode dificultar a inoculação do sêmen no fundo de saco vaginal, isso pode dificultar a gravidez. A avaliação da bolsa escrotal com o paciente em ortostase no ambiente, no local quente, é importante para relaxar o músculo cremastérico, você avaliar de forma adequada. A gente sabe que os testículos, 85% do volume testicular tem células importantes na espermatogênese. Então, indivíduos que têm uma hipotrofia testicular, com certeza terão alteração na sua fertilidade. A palpação de epidídimos à procura de espessamentos, de nódulos, né, ver se o epidídimo está dilatado, isso pode sugerir uma obstrução. Né, a palpação do cordão espermático, por vezes no exame físico você dá um diagnóstico. Pacientes que têm agenesia de deferente, o diagnóstico é feito no exame físico, quando você não consegue palpar os ductos deferentes. E o estudo da varicocele clínica. Bom, o Bruno vai falar logo em seguida em espermograma, mas assim, a análise seminal inicial é importante, 2 a 3 amostras, né? A gente sabe que não é uma medida direta da fertilidade, mas mostra o potencial de fertilidade do indivíduo. A gente vê muitas vezes pacientes férteis com alteração seminal importante e pacientes inférteis com análise seminal normal, né? Um exemplo claro disso aqui são os pacientes tratados de hipogonadismo hipogonadotrófico, que uma quantidade pequena de espermatozoides é capaz de fertilizar. Então, é importante não só o espermograma, mas os testes de função espermática. Vou passar aqui que o Bruno vai falar um pouco de espermograma. Quando são necessárias as dosagens hormonais? A gente sabe que em torno de 3% dos homens subférteis têm endocrinopatias, né? Uma prevalência muito baixa. Então, se o indivíduo tem uma análise seminal normal, a análise hormonal é dispensável. Sobretudo se ele tem alterações na concentração, aí você deve fazer essa avaliação hormonal, em princípio um FSH, uma testosterona, e a prolactina, caso o paciente apresente alguns sintomas que necessitem da solicitação do mesmo. Bom, são várias as provas funcionais que existem hoje, né? O destaque para o teste de fragmentação do DNA, que está sendo mais utilizado hoje, é um teste, quando bem feito, tem uma boa especificidade, né? Dificilmente o paciente fértil tem fragmentação aumentada, né? Então é um teste importante. A biópsia testicular praticamente não se faz hoje, né? No diagnóstico de azospermia obstrutiva e falência germinativa, às vezes a gente não tinha, antigamente a gente fazia muito a biópsia testicular, só que hoje a gente sabe que o paciente azospermico tem ilhas de espermatogênese. Você pode, num diagnóstico, num estudo diagnóstico desse aqui, tirar aquela ilha de espermatogênese e quando você vai fazer a ICSI, você pode não encontrar mais espermatozoides. Tem um valor preditivo muito bom, né? Na hipoespermatogênese a gente encontra com mais facilidade. Na genesia de células germinativas a gente tem mais dificuldade de encontrar, mas é um exame que praticamente não se tem feito. Hoje em dia o ultrassom faz parte do arcenário, né? Do arsenal do ginecologista, do urologista, praticamente faz parte do exame físico. Hoje é fácil você ter um exame de ultrassom. A gente sabe que os tumores testiculares são bem mais comuns em indivíduos inférteis, né? Aumenta a chance de 2 a 20 vezes, então é importante fazer exame ultrassonográfico desses pacientes, a gente começar a fazer no consultório, ter a rotina de fazer no consultório.
E outros exames que são mais específicos, vai de acordo com uma outra etapa, né? Não é essa avaliação inicial. Aqui só um exemplo, uma avaliação de fertilidade, tinha um seminoma não palpável, uma lesão pequena não palpável no exame físico, então é importante a realização de ultrassonografia. Deferentografia, principalmente daqueles pacientes submetidos à herniorrafia prévia, né, para você se programar. Bom, como conclusão, diante de todos os, a gente viu ontem, né, vários testes aí, extremamente sofisticados na avaliação do homem, a gente sabe que a anamnese, uma boa anamnese, um exame físico acurado, é importantíssima essa avaliação inicial do paciente, né, junto com parâmetros mínimos, né, do espermograma. É importante, o papel do urologista também identificar e avaliar opções para melhorar o status fértil do indivíduo, né, promovendo uma gravidez de preferência natural, mas quando não é possível, o papel do urologista saber indicar a melhor técnica de reprodução assistida. Muito obrigado.